Olá, patriotas, como é que vocês estão? Eu sou Deicon Silva e talvez muitos de vocês, assim como eu, estejam apreensivos e ansiosos para que o presidente Bolsonaro e talvez as Forças Armadas tomem alguma atitude dentro da Constituição para salvar o Brasil da iminente ameaça de se tornar uma ditadura. Cada dia nós perdemos mais a nossa liberdade de expressão, cada dia mais os conservadores são perseguidos, são calados, são presos, tudo em prol de uma ideologia nefasta que assola o nosso Brasil, o comunismo. Sim, em outras palavras, é a fonte de todo mal. Talvez o que eu vá dizer agora para você seja difícil de entender e de aceitar, mas a verdade é que o Brasil vive talvez o seu melhor cenário político da história. Sim, me responda, quando foi que você viu, em outra época, as pessoas em todo lugar falando de política? Esse é o assunto. Em todo lugar que eu vou, que eu olho, até em lugares que não se costumava falar sobre isso, as pessoas estão falando sobre política. Mesmo que estejam criticando o presidente, que sejam contra o presidente Bolsonaro, as pessoas estão falando sobre isso. As pessoas estão tendo a noção do que está acontecendo, do que está acontecendo no Congresso, do que está acontecendo no STF, do que está acontecendo no Executivo Federal, em todo lugar. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. E isso é muito bom. Porque antes tudo o que acontecia era ignorado. Ninguém sabia o nome dos ministros do STF, ninguém sabia o nome dos ministros de Estado, dos ministros dos governos anteriores. E hoje a gente conhece mais o elenco do STF, né, do que o elenco da seleção brasileira, do que o elenco do seu time de futebol. Então, repito, talvez o Brasil vive hoje o melhor cenário político da história. E talvez seja por isso que o sistema está tão ávido para destruir quem luta contra ele. Talvez seja por isso que o sistema está tão ávido por destruir aquele que luta abertamente contra ele. O presidente Bolsonaro é o único que está na estrutura de poder que está lutando diretamente contra o sistema. Sim, eu sei, ele não está lutando sozinho, nós estamos com ele. A maior parte do povo brasileiro está com ele. Mas na estrutura de poder, né, na figura pública ali, ele está sozinho. E eu sei que a cada atitude arbitrária que o sistema toma contra o presidente, contra seus apoiadores, contra a nossa liberdade, a liberdade de expressão e tudo mais, deixa a gente mais aflito, mais preocupado, com mais medo, em pânico. Eu tenho medo de estar aqui gravando esse vídeo, falando as coisas que eu falo, porque eu sei que eu posso ser perseguido também pelo sistema. Mas é a minha maneira, é a maneira que eu tenho de lutar, de contribuir pelo meu país, e eu não vou desistir e você também não deveria. Acontece que muitas vezes a gente quer ser imediatista, a gente quer que as coisas sejam resolvidas do dia para a noite, a gente quer que o presidente tome alguma atitude, mas eu sei que o presidente ele tem a noção de tudo isso, ele sabe muito bem o que faz, eu confio nele. Nós votamos no presidente Bolsonaro para lutar contra esse sistema, para governar bem o país. E tudo isso não está sendo fácil para ele, você pode ter certeza. A vida do presidente Bolsonaro é praticamente um inferno. Eu não consigo imaginar a carga que aquele homem carrega nos ombros. E mesmo assim, ele está lá, firme e forte, não desiste de lutar pelo nosso país. Ele levou uma facada, ele é difamado dia e noite, ele é atacado dia e noite, mentem sobre ele dia e noite, todos os dias. É uma mentira diferente, é uma narrativa diferente, é acusado, é perseguido e mesmo assim o cara está lá, firme e forte. E tem pessoas que não enxergam isso, que não entendem isso e querem simplesmente que ele tome uma atitude enérgica e ponha a perder tudo o que nós conquistamos até aqui. Que não foi muito. Nós apenas conseguimos colocar o presidente no poder. Não é muito, frente ao que o sistema tem do lado dele. Mas qualquer atitude que o presidente venha a tomar agora, se não for bem pensada, bem planejada, pode colocar tudo o que nós conquistamos até agora a perder. E nós não podemos correr esse risco. Então, não seja um imediatista. A esquerda tomou as instituições e aparelhou o Estado há décadas. Não foi de agora. Não é com 4 anos de governo Bolsonaro, ou com 8, quando nós reelegermos, se Deus quiser, que a gente vai resolver todos os problemas. O presidente sabe disso, quem está do lado dele sabe disso, e você também deveria saber disso. Eu quero ler agora para você uma mensagem do professor Olavo de Carvalho, uma das mentes mais brilhantes na atualidade, sobre a situação do Brasil, para que você entenda melhor todo esse contexto. Gostaria que você prestasse muita atenção nela. Tantos hoje dizem querer o Brasil de volta e, em vista disso, gritam Bolsonaro 2018. Não quero ser estraga-prazeres, mas os comunistas não começaram a nos tomar o Brasil pela presidência da República.
Tomaram primeiro as universidades, depois a Igreja Católica e várias das protestantes, depois os sindicatos, especialmente os de funcionários públicos, depois a grande mídia, depois o Sistema Nacional de Ensino, depois o Sistema Judiciário, depois os partidos políticos, todos, e por fim, depois de 40 anos de esforços, a cereja do bolo, a Presidência da República. Vocês acham realmente que tomando a cereja de volta, o bolo inteiro virá junto? Pois é, meus amigos, parece até profético, não é? Essa mensagem foi escrita pelo professor Olavo em 2016 e é exatamente o retrato do Brasil hoje. E isso prova tudo o que eu falei aqui antes, né? De maneira aqui mais expressiva, que vem acontecendo. Os comunistas tomaram o Brasil desde a época ali do regime militar, em 64, né? Quando os militares realmente salvaram o Brasil dos comunistas, mas, infelizmente, permitiram que eles instrumentalizassem todas as instituições, tomassem todas as instituições, né, e aparelhassem o Estado. E há décadas eles fizeram isso, pavimentaram a estrada para então chegar ao poder, em 2002, 40 anos depois que eles iniciaram esse trabalho. Então, repito, pessoal, vocês acham que em 2, 4 ou 8 anos, né, que seria um segundo mandato do presidente Bolsonaro, a gente vai resolver isso? Não. Não vai ser do dia para a noite, pessoal. Não será fácil. Ainda mais porque nós temos todo um sistema aparelhado e unido contra o presidente Bolsonaro. Contra os conservadores, contra o Brasil, que querem de volta essa estrutura de poder corrupto funcionando perfeitamente com a ajuda do dinheiro público vindo do governo federal. O que nós podemos fazer hoje? Lutar pela reeleição do presidente Bolsonaro, lotando as ruas, lotando as redes, para mostrar que a maioria do povo está com o presidente. Elegendo e reelegendo bons deputados para compor a base do governo, senadores. A partir daí a gente começa uma mudança, a gente pavimenta uma mudança. Fortificando e dando apoio a canais, projetos, mídias de direita e conservadoras, como o meu canal aqui é um canal pequeno, mas que de certa forma está trabalhando pelo Brasil. Nós não temos aí uma rádio conservadora de expressão, nós não temos um canal de TV conservador, nós não temos uma universidade conservadora, nós temos poucos professores de direita conservadores, né? Eu sou um deles, sou um dos poucos, né? E tudo isso vai fazer com que a gente chegue a vencer essa batalha. E dia 7, o presidente já sinalizou que pode tomar alguma atitude, eu não sei qual, mas dia 7, como ele já afirmou nas últimas lives, que se o povo quiser e pedir no dia 7 na Paulista, ele atenderá ao pedido do povo. Então, se você quer e acredita no Brasil ainda, vá às ruas dia 7. Principalmente você que é do estado de São Paulo. Eu sei que quem é de outro estado fica mais difícil, né? Mas eu já estou sabendo aí que vai vir caravanas do Brasil inteiro para Paulista. Vai ser realmente uma coisa inexplicável, né? Algo como a gente nunca viu antes, o dia 7 de setembro na Paulista, né? Tá marcado aí para o início às 14 horas. Então você jovem, você tia do Zap, tio do Zap, vá. Vá e apoie o presidente Bolsonaro. Vá e peça, seja lá o que você queira que o presidente faça, mas vá lá e externe o seu anseio, o seu pedido para o presidente. Nem que vá lá para dizer, eu autorizo, presidente, faça isso, faça aquilo, nós precisamos ir. Ah, Deicon, mas não vai dar resultado, não vai dar em nada, o presidente não vai fazer nada. Olha, se ele vai fazer, eu não sei, mas a nossa parte a gente tem que fazer. O que a gente não pode é ficar em casa sentado assistindo o Brasil ser tomado e se tornar uma ditadura. Então é isso. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e deixa o like aí, isso me ajuda pra caramba. Dia 7 certamente eu estarei lá e conto com a sua presença. Fiquem com Deus.